Agora eu vou começar a fazer o quadrinho, eu começo pela corrente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Que eu viro aqui. Que eu fecho, viro essa pontinha, escondo. Aqui nesse anel, eu vou fazendo só ponto baixo, até chegar no final. Só ponto baixo. Vou fazendo até eu chegar no final, fazendo ponto baixo. Só ponto baixo. Vou fazendo até chegar no final, fazendo ponto baixo. Cheguei aqui no final. Agora eu faço 3 correntinhas, 1, 2, 3. 3 correntinhas, volta na agulha. Aí eu vou fazendo. Agora é ponto alto. Vou fazendo ponto alto até chegar no final. Agora aqui eu faço 3 correntinhas, 1, 2, 3. 3 correntinhas, volto na agulha. Vou fazendo ponto alto até chegar no final. Mais outro ponto alto até chegar no final. Agora eu faço 1, 2, 3, 3 correntinhas, volto na agulha. Vou fazendo o ponto alto até chegar no final. Mais outro ponto alto. Até chegar no final. As 3 correntinhas, 1, 2, 3. 3 correntinhas. Volta na agulha. Mais 4 ponto alto. Vou fazendo até chegar aqui no final. Mais outro ponto alto. Até chegar no final. Mais outro ponto alto. Chegar no final. Cheguei no final. Agora eu faço mais 3 correntinhas. 1, 2, 3. 3 correntinhas. Cheguei no final.
Aqui eu faço outro ponto baixo. Agora eu conto 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4. 4 correntinhas, eu volto na agulha. Que nesse ponto alto eu faço outro ponto alto. Mais uma correntinha, volta na agulha, que nesse ponto alto eu faço outro ponto alto, outra correntinha, volta na agulha, faço outro ponto alto. Aqui eu faço mais 3 correntinhas, uma, 2, 3 correntinhas, volto na agulha. Aqui eu faço mais 2. Ponto alto, outra volta na agulha. Vou fazendo ponto alto. Até chegar no final. Mais outra correntinha, volto na agulha, fazendo ponto alto, até chegar no final. Mais outra correntinha, volta na agulha, ponto alto. Mais outra correntinha, volta na agulha, eu faço mais outro ponto alto. Mais 3 correntinhas, 1, 2, 3. 3 correntinhas, volta na agulha. Eu faço mais outro ponto alto. Até chegar no final. Mais outro ponto alto. Fazendo até chegar no final. Mais outra correntinha, volta na agulha. Vou fazendo até chegar no final. Mais outra correntinha, volta na agulha. Fazendo ponto alto até chegar no final. Mais outra correntinha, volta na agulha, fazendo ponto alto. Mais 3 correntinhas, 1, 2, 3. 3 correntinhas, volta na agulha. Mais outro ponto alto. Mais outra correntinha, volto na agulha, ponto alto, mais outra correntinha, eu faço mais outro ponto alto, mais outra correntinha, volta na agulha, eu faço mais outro ponto alto, mais outra correntinha, volta na agulha, até chegar no final. 1, 2, 3 correntinhas, volta na agulha, ponto alto, que eu faço mais outra correntinha, cheguei no final. Cheguei no final, faço mais 3 correntinhas, 1, 2, 3, volto na agulha. Aqui eu vou fazendo só ponto alto, até chegar no final. Mais outro ponto alto. Vou fazendo até
chegar no final. Mais outro ponto alto. Vou fazendo até chegar no final. Que nessa alça eu faço 2 pontos altos, 2 de cada lado, até chegar no final. Que eu faço 1, 2, 3 correntinhas, eu volto na agulha. Aí eu faço mais 2 pontos altos aqui dentro dessa alça, 4 pontos altos, 2 de cada lado. Eu vou fazendo esse ponto alto até chegar no final. Mais outro ponto alto, até chegar no final. Mais outra volta na agulha. Vou fazendo só ponto alto, até chegar no final. Mais outro ponto alto. Vou fazendo até chegar no final. Mais outro ponto alto. Fazendo até chegar no final. Que nessa alça eu faço 2 pontos altos. São 4. 2. Agora eu faço 3 correntinhas. 1, 2, 3. 3 correntinhas, volta na agulha. Que na alça que eu faço mais 2 pontos altos. Eu vou fazendo só ponto alto até chegar no final. Mais outro ponto alto. Outra volta na agulha. Vou fazendo só ponto alto. Até chegar no final. Mais outra volta na agulha. Fazendo ponto alto. Até chegar no final. Mais outra volta na agulha. Fazendo ponto alto. Até chegar no final. Aqui nessa alça, mais 2 pontos altos. Aqui eu faço 3 correntinhas. 1, 2, 3. 3 correntinhas, volta na agulha. Aqui nessa alça eu faço mais 2 pontos altos. Vou fazendo ponto alto até chegar no final. Mais outro. Volto na agulha. Ponto alto. Fazendo até chegar no final. Mais outra volta na agulha. Fazendo ponto alto até chegar no final. Outra volta na agulha. Fazendo ponto alto até chegar no final. Outra volta na agulha, que nessa alça eu faço mais 2 pontos altos. Eu vou fazendo até chegar no final. Aqui eu faço 3 correntinhas. 1, 2, 3. 3 correntinhas, eu volto na agulha. Que nessa alça aqui eu faço mais
2 ponto alto até chegar no final. Outro ponto alto, vou fazendo até chegar no final. Cheguei no final. Cheguei no final, agora eu vou fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. 4 correntinhas, volta na agulha. Aqui nesse ponto alto eu faço mais outro ponto alto. Mais uma correntinha, outro ponto alto, em cima do outro ponto alto. Mais outra correntinha, faço outro ponto alto. Eu vou fazendo ponto alto até chegar no final. Outra volta na agulha, aqui nessa alça mais 2 pontos altos. Três correntinhas, 1, 2, 3. 3 correntinhas, volto na agulha, aqui nessa alça eu faço mais 2 pontos altos. Eu vou fazendo até chegar no final. As outras correntinhas, volto na agulha, que eu faço mais outro ponto alto. Eu vou fazendo até chegar no final. Mais outra correntinha, volta na agulha, ponto alto. Mais outra correntinha, volta na agulha, fazendo ponto alto até chegar no final. Mais outra correntinha, volto na agulha. Outra volta na agulha. Fazendo só ponto alto. Aqui nessa alça eu faço mais 2 ponto alto. Vou fazendo até chegar no final. Mais 3 correntinhas, 1, 2, 3. Volto na agulha, que nessa alça aqui eu faço mais 2 ponto alto. Eu vou fazendo até chegar no final. Mais outra correntinha, volto na agulha, fazendo ponto alto até chegar no final. As outra correntinha, volto na agulha, ponto alto até chegar no final. Outra correntinha, volto na agulha, vou fazendo até chegar no final. Aqui nessa alça aqui eu faço 2 ponto alto. Mais 3 correntinhas. 1, 2, 3. 3 correntinhas, volta na agulha. Ponto alto. Vou fazendo até chegar no final. Mas outra correntinha, volta na agulha.
Eu fazendo até chegar no final. Volta na agulha. Fazendo ponto alto até chegar no final. Outra correntinha. Volta na agulha. Faz outra correntinha. Ponto alto. Que nessa alça eu faço mais 2 correntinhas. 3 correntinhas, 1, 2, 3. 3 correntinhas, volta na agulha, que nessa alça aqui eu faço mais 2 pontos altos. Vou fazendo ponto alto até chegar no final. Mas outra correntinha, volta na agulha. Já tô chegando no final, mas outra correntinha. Cheguei no final. Faço mais 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. 4 correntinhas, volta na agulha. Agora, eu vou fazendo ponto alto em cima desse outro ponto alto. Outra correntinha, volta na agulha. Só ponto alto. Mas outra correntinha. Vou fazendo ponto alto até chegar no final. Mas outro ponto alto. Fazendo até chegar no final. Que nessa alça eu faço mais 2 pontos altos. Eu faço mais 3 correntinhas. 1, 2, 3. 3 correntinhas, volta na agulha. Mais 2 ponto alto. Fazendo só ponto alto. Até chegar no final. As outra correntinha, volta na agulha. As outra correntinha, volta na agulha, ponto alto. As outra correntinha, volta na agulha. As outra correntinha, volta na agulha. Outra correntinha, volta na agulha. Vou fazendo até chegar no final. Mas outra correntinha, volta na agulha. Que nessa alça aqui eu faço 2 pontos altos. Eu faço umas 3 correntinhas, 1, 2, 3. 3 correntinhas, volto na agulha. Que nessa alça aqui eu faço mais 2 pontos altos. Volto na agulha, fazendo ponto alto até chegar no final, mas outra volta na agulha, fazendo ponto alto até chegar no final. Mas outra correntinha, volta na agulha, só ponto alto. Mas outra correntinha, volta na agulha,
fazendo ponto alto até chegar no final. Outra correntinha, volta na agulha, vou fazendo ponto alto até chegar no final. As outras volta na agulha, vou fazendo ponto alto até chegar no final. E nessa alça aqui, eu faço mais 2 pontos altos. Três correntinhas, 1, 2, 3. 3 correntinhas, volto na agulha, mais 2 pontos altos. Outra volta na agulha, vou fazendo ponto alto até chegar no final. Outra volta na agulha, vou fazendo ponto alto até chegar no final. Aqui eu faço uma correntinha, volto na agulha, vou fazendo ponto alto até chegar no final. As outras correntinhas, volto na agulha, fazendo ponto alto até chegar no final. As outras volta na agulha, vou fazendo ponto alto até chegar no final. Nessa alça aqui, eu faço 2 pontos altos. As outras volto na agulha, que eu faço 3 correntinhas, 1, 2, 3. 3 correntinhas, volto na agulha, faço mais 2 pontos altos. Fazendo ponto alto até chegar no final. Outra volta na agulha, vou fazendo ponto alto até chegar no final. As outras correntinhas, volta na agulha, estou chegando no final. Mas outra correntinha, cheguei no final. Cheguei no final, agora só ponto baixo, até chegar no final. Só ponto baixo. Vou fazendo ponto baixo até chegar no final. Só ponto baixo. Fazendo ponto baixo. Até chegar no final. Só ponto baixo, até chegar no final. Nessa alça aqui, eu fiz 3 pontos baixos. Fazendo ponto baixo até chegar no final. Mais outro ponto baixo
até chegar no final. Vou fazendo ponto baixo, só ponto baixo, até chegar no final. Só ponto baixo. Fazendo ponto baixo. Até chegar no final. Mais outro ponto baixo. Até chegar no final. Nessa alça aqui eu faço 3 pontos baixos. 1, 2, 3. 3 pontos baixos na alça. Eu vou fazendo só ponto baixo até chegar no final. Só ponto baixo. Vou fazendo ponto baixo até chegar no final. Mais outro ponto baixo até chegar no final. Fazendo ponto baixo até chegar no final. Aqui na alça aqui eu faço mais 3 pontos baixos. 1, 2, 3. 3 pontos baixos. Vou fazendo ponto baixo até chegar no final. Só ponto baixo até chegar no final. Vou fazendo ponto baixo até chegar no final. Vou fazendo ponto baixo até chegar no final. Só ponto baixo. Fazendo ponto baixo até chegar no final. Só ponto baixo. Aqui nessa alça eu faço mais 3 pontos baixos. 1, 2, 3. 3 pontos baixos. Fazendo ponto baixo até chegar no final. Só ponto baixo. Fazendo até chegar no final. Que agora eu cheguei no final. Agora aqui eu cortadinha na linha. Cheguei no final. Aqui eu faço aqui. Escondo essa linha aqui. Terminei. Se inscreva no meu canal. Deixa o like, o comentário, o joinha
e até o próximo vídeo.